Comissão Executiva da Federação Paraná da Esperança, formada pelo PT, PCdoB e PV, decidiu pela candidatura de Rosane Ferreira, do PV, à vaga do Senado. Rosane Ferreira é enfermeira e já foi deputada estadual de 2007 a 2010 e deputada federal de 2011 a 2014. Concorreu ao cargo de prefeita de Araucária em 2014 e foi candidata a vice-governadora na chapa formada com Roberto Requião. Na convenção realizada no dia 23 de julho, a federação confirmou a candidatura de Roberto Requião para o governo do Paraná e Jorge Samek como seu vice. Também foram definidos os nomes para disputar a Assembleia Legislativa, que terá 55 candidatos, e para a Câmara dos Deputados, que concorrerá com 31 candidatos. A cobertura completa, todas as atualizações de convenções, você encontra, claro, em nosso portal exclusivo de eleições, ovotonaric.com.br. Vamos lá aos bastidores dessa história, escola? Os ouvintes sempre gostam de escutar. Vamos então entender o porquê da indicação de Rosane Ferreira pela chapa do Requião. O PT chegou a sugerir outros nomes para essa vaga. Um deles, o principal, é do Floresvaldo Fier, o famoso Dr. Rosinho, militante histórico do partido. O PCdoB também queria a vaga. O indicado era o Elton Barros, que é professor universitário, mas a Rosane Ferreira, do PV, que é a outra sigla da federação, acabou sendo a escolhida. Por quê? Primeiro porque ela é de confiança de Roberto Requião. Inclusive foi candidata a vice-governadora na chapa dele em 2014. Segundo, ela, escola, desses nomes apresentados todos aí da coligação, era a que tinha menos potencial de voto, digamos assim. O Dr. Rosinha, por exemplo, foi deputado várias vezes, é o nome histórico do PT, teria um potencial eleitoral maior. Tanto é que ele estava nas pesquisas. O PT, inclusive, de alguma forma, liberou o nome dele para ser sondado em pesquisas, ventilou o nome dele para ser sondado em pesquisas, né? E ele chegava a pontuar em algumas delas. Mas por que, então, a Rosane Ferreira? O que se diz nos bastidores é que existe a possibilidade de um acordo branco entre o PT e Álvaro Dias. E aí, qual que é a conta? Se o PT lançasse um candidato mais forte, poderia atrapalhar o Álvaro Dias na busca de um voto ali da centro-esquerda. Mas o Álvaro faz voto na centro-esquerda? Em tese, não. Mas a centro-esquerda, Eduardo Escola, nesta eleição, tem um inimigo chamado Sérgio Moro. Moro prendeu o Lula, não preciso lembrar vocês. Então, é o seguinte, o PT, né, a coligação do PT, a federação do PT, coloca um nome mais tranquilo, que não represente tanta ameaça aos que estão na ponta da pesquisa, na ponta de cima da pesquisa, e o Álvaro teria uma vida tranquila e poderia, quem sabe, buscar esses votos úteis da chamada centro-esquerda, que é um voto anti-Moro. Então, esse é o bastidor por trás disso. A prioridade da federação era fazer um acordo com o PDT, que não quis saber do Requião e do PT e vai lançar uma candidata própria, que é a professora Desirê Salgado, que é a outra ponta da esquerda. A Desirê é uma candidata interessante, já falei aqui, articulada, né, e vai trazer um discurso da nova esquerda, que é aquela esquerda, escola, que do eixo Batel-Ecoville ali, sabe? Aquela esquerda que fala com quem tem dinheiro. Que tem vergonha de ser rica muitas vezes. Então, eu sou rico, mas eu tenho vergonha, então eu falo que sou esquerda para parecer bem, para fazer uma lacradinha na internet. Se fosse no Rio, por exemplo, seria o pessoal do Leblon, do Baixo Gávea. Se fosse em São Paulo, seria o pessoal de Higienópolis, sabe? Aquele pessoal do FHC, o pessoal da Esquadrilha da Fumaça. Esse povo aí. Então aqui a Desirê fala bem com essa fatia da população, que é uma fatia importante, né? Eu estou brincando aqui, mas é uma fatia que merece ser representada e escolhe os representantes que lhe convir. Então a esquerda vai ter o nome da Desirê de opção e agora o da Rosane. Da Rosane, que perto de outras opções parece ter menos viabilidade nesse momento, pode ser que ela surpreenda, mas aí o bastidor é esse, escola, que o candidato escolhido ou a candidata escolhida é mais light, para que o Álvaro possa tentar buscar um voto anti-Moro na centro-esquerda. Se vai dar certo, ninguém sabe. Tem que combinar com o povo na escola. Tem que combinar com o povo, mas uma coisa que chama atenção nessa disputa ao Senado, que a gente tem já dito várias vezes, que vai ser uma das mais concorridas ou disputadas dos últimos tempos, ou de todos os tempos aqui no Paraná, é o número de mulheres candidatas
para concorrer ao Senado Federal. Temos a Aline Sleutz, do PROS, Desirê Salgado, do PDT, e a Rosane Ferreira, dessa federação PT, PV, PCdoB. Até porque o PCdoB também tentava colocar um nome, né, encaixar o Elton Barros, que é o presidente estadual do PCdoB, não conseguiu, e aí entra toda essa questão de bastidor que o Marco explicou agora, de colocar o nome da Rosane Ferreira, que tem a confiança do Requião, às vezes é aquela mão direita, ou aquela mão que ajuda, ou que vai ser aquela parceira ajudando a companheira, né? Eles gostam de se chamar de companheiros, né? A companheira que vai caminhar ao lado, mas não tem aquela expressão nas urnas que possa atrapalhar aquela ou essa aliança que pode ser mais benéfica no futuro, né? Escola, sabia que tem uma curiosidade aí, que tem diferença nos partidos? O PT chama de companheiros, né? É histórico, inclusive, o pessoal brinca que o Lula chama as pessoas de companheiro e tal, e é assim que o PT se trata. No PCdoB é diferente, eles chamam de camaradas, que é uma expressão histórica, inclusive, por causa da ideologia principalmente soviética ali, né? Eles bebem nessa fonte. Então, cada partido de esquerda tem um jeito de se chamar internamente. E a Rosane é a única que não é nem camarada nem companheira. Ela seria uma verde, né? Ela é do Partido Verde. Ela é histórica do Partido Verde, desde os anos 90 no Partido Verde. Mas ela seria, então, nem companheira nem camarada. Ela seria... uma folhinha. Uma folhinha, né? Uma verde ali. Enfim, vai estar colocada a candidatura dela. É importante que há mais uma mulher na disputa, isso é bacana também, que traz essa questão para o debate eleitoral ao Senado. E mais uma vez se comprova, né, Escola, que o caldeirão do Senado está fervendo e fervendo forte. Inclusive continua fervendo porque tem nomes como Guto Silva, que ainda não saiu de cima do muro, ele se afirma como candidato, né? Aliás, o seguinte, Escola, não sabemos ainda porque ele não divulgou, pelo menos eu não estou sabendo. Se tiver alguém que saiba aí, pode mandar informação também aqui que a gente registra no ar. Ele teve uma reunião hoje com o governador para definir o seu futuro político, mas ainda não veio o que a reunião decidiu, viu, Escola? Então vamos acompanhar aí até ao longo do dia, até o RN Noite nós saberemos o que fará Guto Silva, viu? E tem o César Silvestre, que hoje foi a uma reunião em São Paulo com a comitiva nacional do PSDB e amanhã promete revelações em relação ao seu futuro. Tem um bastidor interessante disso aí também, Escola. Você fica falando as coisas, eu fico lembrando, porque as pessoas vão me contando as coisas aqui, né? Eu só tô tirando a curiosidade da frente, porque o nosso telespectador, o nosso ouvinte, o nosso internauta, ele está sedento por informações da corrida eleitoral. Então vamos lá, o César Silvestre, né? Vocês lembram? Ele era do Podemos, do Álvaro Dias, daí saiu de lá para ser governador, porque o Álvaro não deixava, foi o PSDB, não pôde ser governador, tentou ser senador, aí o Álvaro apareceu na vida dele de novo e o retirou da disputa. Aí, depois dessa confusão toda, ele foi convidado para ser o suplente de Álvaro Dias, Escola. E recusou, falou, não quero não. Você já atrapalhou a minha vida demais. Então, ele recusou pelo menos a informação até a hora do almoço. O César Silvestre foi convidado para ser o suplente de Álvaro Dias, recusou, e tem uma reunião agora com o Bruno Araújo lá em São Paulo para definir o seu futuro político, né? Já tem gente dizendo, né, principalmente os apoiadores do César Silvestre lá na região de Guarapuava, que ele blocaria um apoio, nem que seja branco, ao Sérgio Moro, até porque tem ali alguma mágoa do Álvaro Dias. Não sei se isso vai se consolidar oficialmente. São os apoiadores que estão conversando isso com ele, não veio dele a informação, para deixar claro. Vamos acompanhar para ver o que acontece. 4h